Uma das obras de arte mais polêmicas à sua época, detestada, humilhada, que causou uma revolta tão profunda, mas não somente isso, também um verdadeiro cataclisma, uma tsunami no mundo das artes como era conhecido até então. Essa obra tão detestada é também, muito possivelmente, a obra mais importante de todo o século XX. Vamos falar sobre A Fonte, de Marcel Duchamp, e entender por que ela é tão importante assim e o que foi esse tal cataclisma que ela causou na história das artes? Vamos lá! Muito provavelmente você já viu alguma fotografia da famosíssima Fonte de Marcel Duchamp, também conhecido como o mictório. Apenas tão somente um mictório que nem assinado por ele foi. Essa obra é possivelmente a obra mais importante e revolucionária de toda a história da arte do século XX. E tudo o que foi feito desde então e tudo o que é feito até hoje, todos esses artistas muito populares e muito conhecidos hoje, como Jeff Koons, Banksy, Marina Abramovic, Ai Weiwei, todos eles devem alguma coisa e estão, de certa forma, ainda respondendo e ainda reagindo à Fonte do Marcel Duchamp. Mas vamos começar do começo. Quem era o Marcel Duchamp? O Duchamp era talvez um dos primeiros artistas multimídia que tem aparecido. Ele era francês e ele começou como pintor, ali no pós-impressionismo, mas ele não era somente um pintor. Ele logo deixou de fazer somente pintura e começou a explorar e começou a fazer várias outras formas de experimentos artísticos, inclusive lá o ready-made, quando ele começou a juntar vários objetos e tratá-los como arte. Enfim, o Marcel Duchamp, ele era também um cara desde muito cedo preocupado com o que era arte. Ele tinha na cabeça essa preocupação muito constante com o que a arte era. E ele tinha uma ideia fixa, uma coisa na cabeça dele, que a arte não devia ser apenas o que ele chamava de arte da retina. Ela não deveria ser apenas uma coisa para ser vista. Para ele, a arte deveria existir também no cérebro, na cabeça. Ela deveria ser algo que deveria ser pensada, que deveria existir no plano das ideias. Ela deveria ser algo a ser ainda problematizado, pensado. Ela não podia ser apenas visto, ela devia ser algo maior do que isso. Ela devia também ser um conceito. E sim, guardem essa palavra, e sim, tem tudo a ver com a arte conceitual que apareceu mais à frente. E o Marcel Duchamp sempre foi chegado assim numas trollagens no mundo da arte, sabe? Ele sempre gostou de fazer provocações e sempre gostou de fazer assim umas brincadeiras, fazer umas pegadinhas, mas não era apenas para ser um brincalhão ou para ser provocador. É porque ele já estava lá na cabeça dele pensando em formas, em meios e instrumentos de colocar na mesa essa questão que ele tinha, que o inquietava tanto. O que é a arte, afinal? E deve ela ficar restrita a esses instrumentos que já eram conhecidos até então? Porque até então, e estamos falando aqui do ano de 1917, o ano que ele criou a sua bendita fonte, até então a arte era considerada aquilo que era ditado pelos padrões e pelas regras das academias de arte, pelos grupos de artistas, pelas escolas, pelos corpos julgadores das exposições, pelos membros das sociedades de artistas, das quais ele era membro de algumas. Então, haviam regras que ditavam o que devia ser considerado como arte. E mais importante do que tudo, os meios eram muito importantes. Até então, o meio era mais importante do que a ideia que estava na cabeça de quem produzisse arte. O meio, ou seja, a tela, seja a escultura, seja o tipo de tinta que era usado, o tipo de pincel, os instrumentos que eram usados, eram mais importantes do que o artista estivesse pensando, o que ele estivesse considerando, qual fosse a ideia, a proposta, o plano dele com aquilo e aonde ele queria chegar. Para o Duchamp não era isso. Para ele, isso era restritivo, isso era limitador, isso era aprisionamento. E ele queria liberdade. Ele queria liberar tudo aquilo que estava na cabeça dele e jogar essas ideias dele para o mundo. Ele queria liberdade de pensamento. Mais do que arte, o que o Duchamp queria fazer era filosofia. I believe that art is the only form of activity in which man shows himself to be a true individual. E foi exatamente isso que ele conseguiu. E foi por isso que ele foi tão revolucionário. Mas vamos voltar para a vaca fria lá da fonte. Em 1917,
ele estava passando uma temporada em Nova York e ele era um dos membros da Sociedade de Artistas Independentes que faria uma mostra aquele ano. Ela tinha uma regra bastante interessante que nenhum trabalho poderia ser rejeitado nessa mostra, contanto que o artista pagasse uma taxa de $5 para ser membro da sociedade e mais uma outra taxa por volta de $10 a $15 para ter a sua obra exibida. Então não haveria, como havia até então, um corpo de jurados que decidiria qual obra seria exposta e qual seria rejeitada. Isso não aconteceria. E lá estava o Duchamp com a sua cabeça fervilhando de ideias e querendo fazer alguma coisa que fosse criar uma revolução como jamais foi feita antes. Ele estava passeando por Manhattan em 1917 com 2 amigos, um dos quais o fotógrafo Stiglitz, guarde esse nome que ele vai ser importante nessa história, quando ele passou por uma loja de objetos de uso doméstico, né, utilidades domésticas. E lá ele viu o seu famoso mictório. E aí ele teve então a sua ideia. Ali deu o clique que materializou a revolução que ele estava lá querendo fazer. Ele comprou um desses mictórios e de lá ele foi direto para o seu ateliê. A primeira coisa que ele fez foi virá-lo de cabeça para baixo. Então ele já deu uma mudança de forma que também foi proposital, porque deu todo um caráter mais erótico à sua obra. Ele assinou R. Muth e mandou essa obra para o salão. Antes disso, o Stiglitz, lembram dele? Tirou uma foto do mictório ainda no ateliê do Duchamp. Por que ele assinou R. Muth? Existem algumas pistas, algumas teorias do porquê ele ter assinado esse nome. Evidentemente, ele não ia assinar o nome dele, uma vez que ele era um dos membros dessa sociedade que estava fazendo essa exposição, e aí, se ele assinasse com o nome dele, a provocação estaria evidente. Então, ele assinou com um codinome qualquer, que veio a ser R. Muth. Primeiro porque ele comprou essa peça na loja de um homem chamado Mott, M-O-T-T. Então ele só trocou uma letrinha. Um outro motivo é que existia uma tirinha de jornal, uma tirinha diária de quadrinhos de jornal, na qual um dos personagens se chamava Muth. Então ele já estava pegando uma coisa extremamente banal, extremamente cotidiana, uma tirinha de jornal diário, e pegando o nome de um dos seus personagens e colocando ali na sua obra. Vocês já devem saber, ou se não saibam, eu estou aqui já dizendo, que lá na frente a pop art iria pegar os quadrinhos e usá-los direto como instrumento, como objeto nas suas obras. Então o Duchamp já está antecipando aqui essa tendência. Ele não está fazendo exatamente o que os artistas pop art foram fazer, porque eles estavam pensando nos quadrinhos como meio visual, mas ele já estava pegando a inspiração lá no quadrinho e jogando aqui na sua obra cataclísmica. E um outro motivo é porque Armut soa como a palavra alemã Armut, que significa pobreza. Eu não falo alemão, possivelmente a minha pronúncia não está boa, aliás, deve estar uma porcaria, mas vocês então entendem que a palavra Armut significa pobreza em alemão. E então, lá foi a obra encaminhada para o salão e aí o escândalo aconteceu. Como existia essa regra de que nenhuma obra poderia ser rejeitada, a fonte não foi rejeitada, mas ela também não foi exibida. E causou um escândalo. Os membros da sociedade, que evidentemente não sabiam que o Marcel Duchamp tinha nada a ver com isso, ficaram ofendidos, revoltados, disseram que aquilo era uma humilhação, uma provocação, um desrespeito. Seriously, what the fuck are you doing? E aí toda aquela discussão começou a fervilhar e aí foi um vulcão de escândalos e ressentimentos e brigas, e aí a coisa ficou realmente feia. Tão feia que imaginam-se, especulam-se até hoje que a fonte original foi destruída por um outro artista que havia submetido seu trabalho para essa mesma exposição. Se isso é verdade ou tem um quê de lenda nisso aí, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a fonte original se perdeu, nunca mais foi vista, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ela. Mas isso não impediu o Marcel Duchamp, ele era mais inteligente do que isso. Ele comprou outros 15 mictórios iguaizinho àquele, pegou a foto que seu amigo Stiglitz tinha tirado, assinou igualzinho com a mesma assinatura de R. Muth e tínhamos então mais novos 15 mictórios, alguns dos quais ainda podem ser vistos por aí, outros foram vendidos em leilão. Mas, de novo, por que essa obra foi tão revolucionária e tão impressionante? Primeiro de tudo, até hoje, quando a gente de vez em quando vai a um museu, a gente vai a uma galeria, a gente olha para essas coisas e fala, isso é arte? Por que isso está aqui? Por que esse treco está no museu? E isso tem muito a ver com o que o Marcel Duchamp estava querendo propor. E era exatamente isso que ele queria propor. Essas eram as perguntas que ele queria que vocês se fizessem. Por que isso é arte? Por que isso está aqui? Por que eu estou olhando para esse troço? Lembra quando eu falei?
o que ele queria era dizer, era propor que o meio não era mais importante, não era a tela, não era a argila, não era a pedra da escultura, não era o tipo de tinta que era usado, não era a técnica de pincelada que o artista usava. O mais importante era o que estava na sua cabeça. O meio era apenas um meio, era apenas um instrumento, era apenas um conduíte. A filosofia, o conceito, a ideia por trás é que era o mais importante. Ele foi lá, pegou a coisa mais banal que ele encontrou, um mictório, né? Uma coisa que inclusive envolve questões de higiene, né? Nele, um instrumento, um objeto que era visto em estádios, em estações de trem, em escolas, em qualquer tipo de lugar, a coisa mais cotidiana que ele podia pensar, e falou, isso aqui vai no museu. E por que vai? Porque eu, como artista, estou dizendo que isso é arte. A partir de então, a designação passou a ser muito importante. A arte não precisava mais, ou não era mais somente aquilo que estava nos manuais das escolas de arte, nas regras das sociedades de artistas, ou aquilo que os estudiosos até então diziam. A arte podia ser qualquer coisa que o artista dissesse que seria arte. O que o Marcel Duchamp estava fazendo era filosofia. Ele estava propondo uma discussão filosófica em torno do que era arte. Mas que não se encerrava no artista não, porque ele acreditava que a obra que o artista fazia não estava completa. Ela seria completa com a reação do espectador. Então, quando ele criava esse choque na gente, quando ele criou essa revolta, essa repulsa, esse escândalo, ele estava atingindo exatamente o que ele queria. Essas reações estavam completando a obra dele. E ele achava que nenhuma obra estava completa em si mesma, só estaria completa na reação do espectador. Isso é muito comum na literatura, né? Dizem que os livros não são completos em si mesmos, porque cada pessoa que lê aquele mesmo livro vai interpretá-lo e entendê-lo de uma maneira diferente. Com os filmes também. E ele achava que com as artes aconteceria exatamente a mesma coisa. Cada pessoa entenderia e a complementaria e a completaria de uma forma diferente. Inclusive, o Marcel Duchamp não achava que o artista era esse ser iluminado, extremamente sensível e essa alma, né, elevada. Não, ele não achava nada disso. E ele certamente estaria rindo se ele visse pessoas que décadas depois estavam lá olhando um dos seus mictórios com uma cara muito séria, tentando fazer uma análise estética profunda, porque ele não estava querendo fazer nada estético, não. Ele não estava preocupado se aquilo era bonito ou feio, porque para ele a arte não bastava ser bonita ou ser feia, e não importava se ela era bonita ou feia. O mais importante não era isso, era olhar e dizer, ó, como ela é linda. Isso é apenas um aspecto. Ele estava querendo dizer, o que isso quer dizer? O que isso propõe? Por que ela pode estar aqui? Por que esse objeto é digno de estar aqui? Essa revolução deu origem a tudo o que foi feito depois. O dadaísmo, o cubismo, o surrealismo, a arte pop, a arte conceitual, o happening, as performances, tudo o que foi feito. Todos os artistas do século XX responderam de uma forma ou de outra ao que o Marcel Duchamp propôs. E até hoje, como eu já disse, tudo que a gente vivencia no mundo da arte ainda tem lá o dedinho do Marcel Duchamp, para vocês verem a força e a perenidade da ideia dele e o tamanho da profundidade desse cataclisma, dessa revolução nas placas tectônicas do conceito do que era arte que ele causou. Obviamente, houve reações bastante polêmicas, tentativas de proibição, mas nada disso adiantava. A trollagem do Marcel Duchamp tinha dado muito certo. E afinal, é isso que acontece com as ideias, né? A beleza das ideias é que elas não podem ser aprisionadas. Uma vez que elas estão no mundo, elas são de todo mundo e elas não desaparecem. O Marcel Duchamp tinha jogado a sua filosofia no mundo e ela está aí até hoje, né? Toda a discussão que ele plantou, toda a revolução que ele causou, nunca mais será esquecida e não tem mais como ser aprisionada. Tudo que foi feito depois deve muito a ele. Então você não precisa gostar, você não precisa achar bonito, até porque não é bonito mesmo, né? E não é para ser bonito. Você pode até achar meio ridículo, e eu garanto que ele concordaria com você. É ridículo mesmo. Mas era para ser ridículo, porque era através do ridículo, através da feiura e através da revolta que ele atingiu o seu objetivo. Esse homem era um gênio. Tanto ele era um gênio que a gente está pensando até hoje no que ele fez. E até hoje o mundo da arte não superou esse maldito ou bendito mictório. Nós podemos falar sobre isso outras vezes aqui, mas eu digo que esse simples, banal mictório que possivelmente foi destruído ou se perdeu, ou enfim, não importa o que aconteceu com ele, mas ele foi várias e várias vezes votado como a obra mais importante de todo o século XX. A única que de vez em quando fica lá juntinho dela é as Demoiselles d'Avignon, do Picasso,
que vai aparecer aqui também um pouquinho mais pra frente. E um desses outros 15 mictórios que ele fez depois foi vendido e comprado por $1,5 milhão há muitos anos atrás, possivelmente hoje seria mais do que isso. E o colecionador que comprou disse que estava comprando porque aquele era a réplica da obra de arte mais importante do século XX e que fundou tudo o que foi feito depois dele. Marcel Duchamp realmente era um homem absolutamente brilhante. Nós devemos muito às suas ideias e espero vocês no próximo vídeo aqui no Arte para Você. Tchau!